Queridos, nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo sobre as outras coisas, sobre escatologia, né? Depois, e não vou meter muito nessa aí não, vai passar. Aí está toda a doutrina ou a teologia sistemática dos temas que são identificados e trabalhados. Agora bem. Bom, a escatologia, como já foi dito, divide a escatologia individual e a escatologia geral. Vamos para cá um pouquinho agora, irmão. Agora rapidinho, para a gente se perguntar. Não vou ter que ir para aí com bem de vocês, né? Tá certo também. Bom, a escatologia individual e a escatologia geral. A escatologia individual estuda o futuro da pessoa enquanto indivíduo. A geral estuda o futuro de todas as pessoas, né? Conforme o programa Poderes da Eternidade. Muito bem. Passa rápido. Você já viu a parte da morte, né? O estágio intermediário, e já foi visto aqui, já mastigado os irmãos doutores no assunto, né? Agora, a escatologia geral, o assunto é muito mais abrangente, né? Ali nós temos a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o milênio, a ressurreição geral, o julgamento final do estágio eterno. Nós estamos ainda abrindo essa caixinha chamada grande tribulação. Eu queria, já falei bastante na terça-feira passada, mas eu queria introduzir outras questões para a gente ter consciência deste período tão difícil que a humanidade irá enfrentar, né? Aí está o conceito da grande tribulação, determinado período de tempo do programa divino, em que o mundo sofrerá aflições nunca experimentadas em sua história, nem antes, nem depois deste período de tempo, né? Que é chamado de grande tribulação. E aí são alguns textos que suportam esse assunto. Passa adiante. Bom, o que é que está previsto no programa divino em relação a esse período chamado período tribulacional, grande tribulação? Então a gente pode identificar, queridos, essa questão da uma imensa degradação moral devido ao perfil da degradação desse período. Nós vimos que o quadro é assustador, né? E as pessoas estarão vivendo neste período que nós chamamos de período tribulacional. Os últimos dias, quando tiver se aproximando da segunda vinda do Senhor, né? Esse texto, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 9 e 24, 12, Jesus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E no de Timóteo mostra as pessoas como serão. São pessoas entregues a si mesmas, uma natureza pecaminosa, né? Estimulada pelo dragão, as duas bestas e a prostituta, e vai trazer assim, digamos, uma sociedade que vai ser difícil o crente viver dentro dela uma vida como crente, né? Por causa das pessoas que estarão vivendo, e quem sabe já começou esse período, né? Lá no mar. Por exemplo, nós temos um cenário político brasileiro, um desastre, né? Cada dia traz mais, abre-se uma caixinha e a gente vê pessoas que a gente nunca pensava que fossem corruptas e estavam subtraindo o recurso da nação, e agora a gente passa bem, né? Vamos lá, botar no feio. Sim, querido, então, eu queria enfatizar essa questão do que está previsto no Apocalipse para a apostasia. Né? Nós vimos o perfil da geração que antecederá a segunda vinda de Cristo. Vemos um assunto aí extremamente difícil para a igreja, que é justamente a apostasia, o abandono da fé por aqueles que professavam a fé. Isso é chamado de apostasia, né? Crentes nominais, pessoas que um dia disseram que era crente em Jesus Cristo, foram batizados, no entanto, já perderam todo o temor a
mais nada no coração. Eu suspeito, né, que mesmo as igrejas estando cheias, como estão aqui no Brasil, né, mas eu tenho a impressão que a apostasia já se instalou no meio da igreja, pelo menos no princípio dela, né, porque nós estamos vivendo um outro evangelho daquele que está aí registrado nas Sagradas Escrituras, né, irmãos? Muito bem. E é bom que a gente entenda, porque Paulo diz na segunda carta que escreveu aos Coríntios, aos Tessalonicenses, que eu vou ler para os irmãos, que a segunda vinda de Cristo não acontecerá sem surgir esse período difícil para a igreja, que é a apostasia e o aparecimento do anticristo. Por isso eu coloquei ali, para a gente ficar bem ciente do que a palavra de Deus nos revela. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 em diante, eu vou ler aqui. Ora, irmãos, rogamos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos louvareis facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por Cristo, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Quer dizer, o dia de Cristo é a segunda vinda do Senhor. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia. Então, antes de Cristo vier buscar a sua igreja, ela não até bandada, eu diria geral, só o pequeno rebanho permanecerá fiel ao Senhor, e só esse rebanho será arrebatado. Mas os crentes nominais vai ser a nota dominante da cristandade na época, porque ele disse, não acontecerá sem antes vir a apostasia. É por isso que esse período tribulacional, querido, é um período muito difícil para a vida da igreja. Né? Eu li aqui um texto do Agostinho, daqui a pouco eu vou tentar explicar para os irmãos. Aí diz também aqui, irmãos, olha, e se manifeste ali o homem da iniquidade ou do pecado, o filho da perdição, que é a primeira besta lá no Apocalipse, a besta que sai do mar. O mar, as nações agitadas, então desse momento de desorganização social no mundo inteiro, emergirá um homem para governar. Veja, por exemplo, eu estava hoje olhando uma passadinha no Facebook, a gente observa um detalhe e tenta ligar uma coisa com a outra, né? O clamor do povo brasileiro já, o seguimento pelo regime de força, o regime militar, para acabar com a corrupção, né? Muita gente está colocando que os militares, quer dizer, a tendência lá no futuro é a humanidade tomar um regime ditatorial que o homem venha dar solução ao desmando que acontecerá na sociedade. E nós estamos vendo já um quadro se formando, né? E os irmãos, eu não quero assustar ninguém não, mas a palavra de Deus nos revela que as coisas, à medida que se passarem, vão ficando mais difíceis, mais complicadas para a igreja que estará aqui neste mundo. Né? E a gente precisa estar com os olhos abertos, com as antenas ligadas, como se diz, né? Observando, fazendo uma leitura do cenário social, político e econômico do mundo inteiro, inclusive das nações que nós vivemos, para identificar esse período que antecederá o arrebatamento da igreja. Né? Muito bem. Em relação a essas duas bestas, nós vemos aqui na terça-feira passada, não foi? A besta que sai do mar é a besta política, o anticristo, e a besta que sai da terra é a besta religiosa, o falso profeta. Então imagina os irmãos um quadro deste período tribulacional como é devastador para a igreja, porque nós estaremos vivendo com uma geração altamente corrompida, depravada e sem controle. Né? As instituições sociais, as leis não estarão mais conseguindo frear a maldade do homem, né? E vai ser uma situação difícil para a igreja viver aqui neste mundo. Aí veja bem, tem a questão dessa imensa degradação, isso vai gerar no coração da igreja uma frieza espiritual, que o texto diz, por aumentar a iniquidade. Quem disse isso? O Salvador, não foi? Está lá em Mateus 24, 12.
o amor de muitos esfriará. Quer dizer, à medida que a iniquidade vai tomando conta do mundo, das pessoas, evidentemente o amor de Deus o amor vai se esfriando e nós teremos uma geração de pessoas egoístas, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 9, egoístas, soberbas, desobedientes, está um perfil tão terrível que assusta a gente e saber que nesse período que antecederá o arrebatamento da igreja, da vida do Senhor, estaremos vivendo uma sociedade tão degradada, tão difícil de viver. Irmãos? Muito bem. Então, essa besta, o texto que eu li na minha Bíblia, que é um texto de termo de explicação, né? Traz muitos comentários, né? Dessas duas testemunhas, né? E a Bíblia diz que vai surgir justamente nesse período tribulacional. E essas duas testemunhas, irmão, nada mais, nada menos do que a igreja, né? Estará vivendo neste mundo, porque quando se fala em duas testemunhas, é em relação ao testemunho autêntico e veraz, porque a lei mosaica dizia que ninguém poderia ser condenado se não fosse através de, no mínimo, duas testemunhas, né? Então, todo o Apocalipse traz um texto da lei mosaica para exemplificar a igreja na sua pregação do Evangelho. Dessa igreja, o testemunho dela é um testemunho fiel, verdadeiro, porque está identificado por duas testemunhas, mas esta igreja, que tem a autoridade que Deus lhe deu, ela vai ser vencida pelo homem do pecado, o anticristo. É o que o texto diz aqui, irmãos. E quando acabar, estou lendo o verso 7, e quando 11:7 de Apocalipse. Quando acabar o seu testemunho, quer dizer, esse ministério de pregação do Evangelho da igreja, aí diz o texto, a besta que sobe do abismo, a besta, essa besta que sai do mar, lá no capítulo 12 de Apocalipse, né? Do capítulo 13, essa primeira besta, ela vai fará guerra à igreja e as vencerá. E os vencerá como os santos, né? E os vencerá e os matará. É justamente esse período que a igreja vai perder toda a sua força e sua autoridade por causa dessa pressão das duas bestas, do dragão, da prostituta, e tudo isso vai tornar o testemunho da igreja inoperante, um testemunho como se fosse de um morto. Só que o texto não vai na frente. Vai haver um arrebatamento espiritual no dia do arrebatamento, que ela será levada para o céu, como diz aqui. Aí aparece logo a consumação, fala que um grande terremoto, cidade destruída e assim por diante. Então, essas duas testemunhas é a igreja que estará sofrendo nesse período tribulacional e vai ser vencida pela besta política, o anticristo. Olha, o anticristo é uma pessoa contrária a Cristo. Ele vai vencer a igreja vai perder a força, vai ficar submissa ao Estado, porque esse homem representa também um governo político de força, e ele vai subjugar a igreja. Eu estava assim, para a igreja, estou lendo um livro de história da igreja, foi justamente no século 1100 da era cristã, para 1200. O que aconteceu? A igreja romana, ela subjugou o Estado, como eu dizendo, através da igreja, subjugou a igreja de Cristo. A igreja de Cristo praticamente não existiu naquele tempo. A igreja subjugada ao poderio político, aliado com o poder religioso, né? Justamente a besta montada, ou melhor, a prostituta montada na besta. Quer dizer, as duas aliadas para lutar contra a igreja e vencer. Traduzindo a linguagem assim mais fácil de entender, este período é um período de muita dificuldade, porque a igreja será pressionada pelo Estado, né, representado pelo anticristo, pela falsa religião representada pelo falso profeta, pela prostituta, que é o mundão, com todos os atrativos para seduzir a igreja, e tudo isso liderado pelo dragão, que é Satanás, que o livro do Apocalipse se identifica. Então, essa previsão está aí na Bíblia, né? Que não acontecerá
a segunda vinda de Cristo, como nós já revelado na palavra, sem antes surgir a apostasia e o ser revelado o homem do pecado, que o texto que está falando central é o perfil dele, né? Vai ser engano, mentira, milagre, maravilhas vão acontecer e vai enganar a igreja, e só não vai enganar, ou melhor, a humanidade só não vai enganar os eleitos. Porque Jesus disse, se possível fosse, né, até os eleitos seriam enganados, mas ele não será enganado, porque eles têm o Espírito de Deus e tem discernimento espiritual e sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque vai ser muito parecido. Por exemplo, eu citei os irmãos aqui, quando Moisés lança a vara diante de Faraó, os dois magos de Faraó, Janes e Janes, lá na frente do sagrado assim, lançam as duas varas e transformam também em cobra. O milagre que Moisés fez, os magos fizeram, só que o milagre de Deus foi maior do que a cobra engoliu aquelas duas cobras, né? Então, o que eu quero dizer com essa mistificação, que o povo hoje está louco, milagre, maravilha, né? Que ele só vive preocupado com isso, precisa ter os olhos abertos, né? Discernimento espiritual, para não ser enganado pelo diabo. Você aqui, acho que esse menino novo, nossa, que não era nem nascido, eu acho, né? Nem tudo. Surgiu aqui de uma pessoa na época do Flamengo, um tal de dedo de ouro, falaram, e geralmente isso aqui surgiu em cursos de orações sem ser nas igrejas regulares. Né? O pessoal recebeu uma obturação, e eu já vi, né? Mas tem um dentezinho, uma obturação de ouro que Jesus me deu. Né? E é assim, a obturação, o pessoal buscando dentro de ouro. Era um frenesi aqui nessa cidade, nesse Nordeste. Outro dia tentaram resgatar, que eu vi aí no Facebook, essa história de dentro de ouro não é merda. Quer dizer, e o pessoal, o povo de Deus correndo, agora imagina os irmãos. O que é um dente de ouro? O que é um dente de ouro? Você tem um dente de bom, mas Jesus vai tirar então, um dente de ouro. Para quê? Tirar um negócio natural, só para você na boca está brilhando? Aí, mas atiçando a vaidade das pessoas, as pessoas se envolvendo, e além do poder de Deus. Eu me lembro que minha sogra vivia e queria tirar os dentes de minha esposa para botar dentro de ouro. Eu imagino, dente natural, naquela época era barato, né? Aí ainda bem que ela não tem dente de ouro na boca. Mas, para os irmãos entenderem, porque o texto diz, irmãos, que milagre, maravilhas que esse homem vai fazer auxiliado pelo falso profeta. E vai enganar, vai seduzir a igreja. As pessoas professam a fé em Jesus Cristo, vão receber a marca da besta e pronto, está consumado. Recebeu a marca da besta, não pode mais receber a marca do cordeiro, a marca do cordeiro, né, do Espírito, que é justamente o selo do Espírito. Não vai mais, porque estarão divididos, né? Então é preciso que a igreja esteja antenada. Eu já falava muito sobre o Cristo, naquele filme Deixado para Trás. Eu assim, o primeiro eu assisti ainda, tem uns três, mas não assisti ainda o restante. Né? Em termos de ficção é bacana, que eu até gosto, mas tem que olhar a Bíblia, que é que a palavra de Deus nos revela. Né? Para a gente, alguma coisa interessante, mas outra é só para fantasia, é fantasiar. E aquele que causou nos Estados Unidos, olha, um envolve muito grande, que é céu, tanto o filme quanto o livro, produzido por um pastor evangélico, né? Deixados para trás. Deu muito dinheiro, porque o negócio deu ibope, né? Por aí vai. Mas, irmãos, essa questão desse período tribulacional, outra coisa, além de surgir, o dragão é revelado no capítulo 12 de Apocalipse. Bota bem a Bíblia aí, pode olhar. O dragão lutando contra a mulher e a igreja. Surge os dois auxiliares do dragão no capítulo 13, que é a besta que sai do mar, o anticristo, e a besta que sai da terra, que é o falso profeta. E lá na frente é revelado também a questão da grande Babilônia, ou a grande prostituta montada na besta. São os grandes inimigos da igreja: o dragão, as duas bestas e a prostituta. Lutam, é uma luta terrível contra a igreja. Só que o Apocalipse, irmãos, ele fala sobre os juízos de Deus, sobre o mundo iníquo, perseguidor da igreja. A mensagem de Apocalipse
Presta atenção. Vocês estão sofrendo por causa do Evangelho, né? Tenham paciência, porque eu vou intervir, vou punir os seus inimigos e vou dar a você no final feliz. Esse é Apocalipse. Estão sofrendo por causa do Evangelho, eu vou ter paciência, né? Porque às vezes a gente é muito impaciente, ninguém quer sofrer, né? Aliás, a igreja não dessa vida dele que sofrer. Vem para cá que você vai deixar sofrer. Mas Deus quer trabalhar na vida de uma pessoa e a pessoa não quer nem deixar Deus trabalhar para melhorar a sua alma, como trabalhou na alma de Jó. Né? Porque não quer sofrer. A igreja pregar não deixa sofrer. Só que Deus tem propósito na questão do sofrimento. A história da igreja, ontem eu estava lendo novamente o Atos dos Apóstolos, eu li mais devagarinho, aí encontrei lá um texto que eu relacionei com o Filipenses capítulo 1, verso 29, uma Bíblia diz que a vocação da igreja não é só crer, mas sofrer por causa do Evangelho. Eu fiz uma concordânciazinha lá, do versículo de Atos, que fala sobre a alegria que os crentes tinham no passado de sofrer por causa do Evangelho. Pegando uma sua e rindo, já pensou? Hoje em dia ninguém quer nem Jesus dar uma oportunidade. Olha por mim, calma, não, deixa Deus trabalhar, deixa Deus moldar a alma da gente, né? Pois é, então nesse período tribulacional, então Deus irá derramar os seus juízos sobre a humanidade. Está previsto. Através de que 7 trombetas serão tocadas. O que é trombeta na Bíblia? Para que serve uma trombeta na Bíblia? Avisar, advertir, chamar para a caminhada. Então, essas trombetas do juízo de Deus, elas vão, talvez esteja até tocando, né? E Deus está punindo. Eu sempre, irmãos, quando eu vejo um desastre natural, tsunami, terremoto, eu fico com o coração desse tamanho. Por quê? Porque eu sei que Deus está punindo. Alguma trombeta está sendo tocada para advertir as pessoas a buscar o Senhor, a se reconciliarem com Ele, a deixar essa vida frouxa, desculpa a expressão, essa vida descompromissada em relação ao Evangelho do Senhor Jesus. Deus chamando a pessoa ao arrependimento, com os toques das trombetas. Só que, à medida que as trombetas vão tocando, as coisas vão se intensificando e tendo dificuldade para nós vivermos aqui na face da terra. Quando se fala assim, ter paciência, porque, digamos, se o juízo de Deus ele atinge uma localidade, aí que naquela localidade tem crente e tem descrente, não é verdade? Se vier um tsunami aqui e acabar com a cidade, eu não ligo, né? Sabia? Mas se houver, atinge quem? Crentes e descrentes. Quantos crentes moram na praia? São a primeira a ser levado aqueles pregos. Aqui no caso deve ser depois, né? Mas se o negócio vem, aquela negócio arrancando tudo, né? Matando tudo. Quem tiver morre tudo. Morre crente, morre descrente. Agora, para onde vão os crentes? Para onde vão os descrentes? Essa é a grande diferença, né? Quer dizer, essa paciência que a gente tem que ter pelo Espírito é para sofrer essas coisas que vão acontecer, já estão acontecendo, irmãos. Sobre esse Moreira, nesse episódio da Chapecoense, que sabia. Mas eu tinha também que entrar uma conta na Bíblia de um, não foi? Estava lá a Bíblia que não foi destruída e devolveram. Aí estava lá algumas coisas que aquele rapaz colocou ali, observação, alguns textos dele, mas era o servo do Senhor e não foi embora também, né? no vigor da sua vida. Então a gente precisa estar atento a essas coisas, essa questão de água, irmãos. A Bíblia diz que as fontes d'água serão feridas. Quando diz que vai transformar em sangue, não é sangue lá. Quer dizer que serão venenosas, poluídas, que não dá para beber. Olha, irmãos, quando aquele negócio de São Paulo passou ali, eu disse, Jesus, se passar mais um mês por aqui, que vai ser um colapso todo mundo nessa metrópole brasileira. O que está grande aí? A dificuldade. Eu não quero nem falar na terra que ninguém mora por ali, que é no interior, que além que está difícil mesmo. Quer dizer, eles são trombetas de Deus. Talvez o pau talvez seja bem baixinho, mas ele está aumentando de intensidade.
Quando se fala em sete, está dizendo é uma série de juízos, não necessariamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque o 7 significa em Apocalipse a coisa completa, o todo. Então, olha, esse juízo de Deus, 7 trombetas, 7, porque tem os 7 selos, né? Uns acham que esses 7 selos fazem parte do juízo de Deus para a humanidade. Eu prefiro dizer que será a questão dos princípios das dores, os selos. Mas observe, quando o 6º selo é rompido e aberto, o mundo se acaba. Vamos olhar aqui. Na abertura do 6º selo, irmão, a gente vai estar nesse período de intensa tribulação. Abra sua Bíblia, por favor. Não assustando ninguém, não. Mas é necessário, né? Vamos lá. Apocalipse 6, verso 12. Presta atenção. Veja se isso aqui, o que está escrito aqui, não é o quadro pintado por Jesus nos seus sermões sinagógicos, quando estiver próximo da vinda dele. 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se dele como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como também a figueira, quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como linho que se enrola, e todos os montes e as ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo o céu, e todo o livre se esconderam nas cavernas, nas rochas, nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e esconderam do rosto daquele que está sentado no seu trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá se vestir? É ou não é o final do mundo, irmão? Então deixa eu colocar aqui um desenho. Olha, presta atenção. Em relação a selo, trombeta de taça, lá uma ideia seguinte, viu, irmãos? Olha. Selos, trombetas, taças. Existe um segmento de teólogo que diz que esses juízos serão sequenciais. Primeiro os selos, depois as trombetas, depois as taças. Isso nesse período tribulacional. Outros entendem que há uma questão de superposição. Selos, trombetas e taças. Essa aqui é mais coerente. Por quê? Porque quando seja no final dos selos, irmãos, o mundo se acaba. Digamos assim. A gente chega numa situação no mundo que o juízo de Deus é tão intenso que é a segunda vinda de Cristo e o seu desdobramento. Né? Então, outros que é assim, que também está coerente. Nós temos o selo ao longo da história da igreja. Nós temos aqui as trombetas tocando e as taças tocando. E as taças sendo derramadas. Só que sempre aqui no final, irmãos, o que acontece aqui? A segunda vinda de Cristo e o juízo sobre a humanidade. Não tem como, você pode observar, é só ler direitinho, tanto o 6º selo, porque o 7º selo, quando rompe o lacre, aí surge os anjos para tocar as trombetas, para avisar a humanidade. Então seriam as trombetas aqui, né? E aqui as taças. Trombeta, só que elas vem aqui na história da igreja, aqui aparece, começa num período já, e aqui já no final. Quer dizer, nós temos um momento aqui que os juízos são similares, o que aumenta a intensidade desses juízos. Selos, trombetas e taças. Senhora, cadê o microfone? Cadê?
Falei. Esses 7 selos, não dá mais tempo, é? Não. A ideia é que os selos em si, né? Um após o outro. Eu estou falando assim, a correlação selos, trombetas e taças. É que é justamente o juízo de Deus que está programado a ser derramado nesse período que nós chamamos de período tribulacional. Então, nós somos otimistas em relação às coisas, né? Porque nós temos Jesus no coração, sabemos para onde ir. Mas no programa divino, as coisas vão até chegar à intervenção de Deus. A intervenção não é mais de paz e amor, não. Porque enquanto as trombetas são tocadas, está avisando e chamando. Não tem mais o que fazer. Deus derramando o juízo sem piedade nenhuma. Porque o texto diz que as 7 taças são consumadas toda a ira de Deus contra o mundo perverso aqui. Porque a palavra de Deus nos é velha. É Deus. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pois não. Senhor. Tudo isso aí é dentro dos 7 anos? Muito bem, foi a pergunta que eu vou agora explicar. Eu gostei dela, ela está perguntando como é verdade. Deixa eu explicar aqui, presta atenção. Eu vou apagar aqui, viu, irmãos? Olha, preste bem atenção, por favor. Preste atenção, viu? Olha, quando foi falado aqui naquelas teorias tribulacionistas, estão lembrados? Né? Que foi, bota aí junto. Recue um pouquinho. Não, para frente, desculpa. Não? Pronto. Estão lembrados que eu dei uma pincelada na terça-feira passada. Olha. O que é a grande tribulação? Um período de tempo dentro do programa divino em que Deus irá tratar o mundo com juízo, né? A humanidade com juízo. Nunca aconteceu antes desse período, nem depois, não é isso? Muito bem. Eu disse também que tem uma profecia lá de Daniel, uma das 70 semanas de Daniel, que a 70ª semana, e segundo os teólogos que advogam a essa linha de pensamento, está pendente de acontecer. Porque já se cumpriram 69 semanas, de 1 a 69. Essa semana aqui começa quando Ciro ordenou a reconstrução do templo de Jerusalém. Com 7 semanas, semana de anos, irmãos. 7 semanas, ou seja, 49 anos, o templo foi reconstruído através de muita dificuldade, graças à oposição dos samaritanos, Tobias, Sanballat, Gesem, Alá que está em Esdras e Neemias. Né? Texto também que daqui até o príncipe, o Messias, 62 semanas de anos. Daqui até a morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Muito bem, então somando 7 mais 10, dá 69, né? A profecia de quanta semana? 70. Então está faltando o quê? Uma semana. Muito bem. Uns dizem que essa semana se cumpriu no primeiro século da era cristã, com a destruição de Jerusalém e assim por diante. Outro não, outro diz assim: olha, essa semana não se cumpriu, porque quando os judeus rejeitaram Jesus aqui, Deus parou o cronômetro para Israel. Parou. Aí agora abriu-se o tempo para os gentios, que são os não-judeus, nós, americanos, deixa eu ver, menos judeus, né? Muito bem. E esse período de tempo é chamado tempo da igreja, ou a dispensação da graça, e ato de tempo e assim por diante.
Mas quando a igreja for arrebatada, a minha pergunta me leu, aqui, né? Aí o relógio de Deus, pá, é disparado. A igreja vai para o céu, ali com Jesus, para ser galardoada, para uma festa de casamento. Aí aqui começa, Léo, esse tempo que é 7 anos, que é a última semana de anos. É uma semana que corresponde a 7 anos. Então, uns acham que a grande tribulação será essa 70ª semana de Daniel, que corresponde à última semana da profecia e corresponde a 7 anos. Isso é que todos os pentecostais, uma parte congregacional, os batistas, uma parte, eles entendem assim. Né? Então nós teríamos o que é aqui? Nós teríamos, vou transportar esses 7 anos para aqui. Bom, certo? O que é que vai acontecer aqui? Aquilo ali que eu falei. O perfil da geração, a apostasia, surgimento do anticristo, né? Falso profeta, as trombetas especialmente, e as taças. Nesse período concentrado de 7 anos. Isso é a linha de pensamento, que é mais divulgado. Por exemplo, você foi na Assembleia, você sabe disso, deve ter ouvido lá. O pessoal da Assembleia aqui, você foi criado. Eu fui criado com Catão nessa linha de pensamento. Vocês aqui dos antigos aqui foram assim. Isso é a linha de pensamento. Então, o que acontece aqui, segundo esse pensamento, é que quando Jesus vier, a igreja vai ser o quê? Arrebatada. Aí um arrebatamento antes da grande tribulação é chamado de quê? Está vendo? Aí, Léo, tudo isso que eu falei, para esse pensamento está aqui concentrado. Só que, se o arrebatamento, se a segunda vinda de Cristo tiver uma fase secreta, que aí está a questão. Porque se nós olharmos, sinceramente, os textos que estão no Novo Testamento, todas as vezes que fala da segunda vinda, fala após a tribulação. Pode ser. Óbvio. Mateus 24. Mas eu vou explicar, peraí, não vamos se assustar não. Vamos olhar o texto. Mateus 24. Mateus 24, versículo 29. E 30 e 31. Quem quer ler aí? Cadê o microfone? Me ajuda aí. Peraí, mulher. Cadê o 29? É, irmão? 31. Mateus 24, 31. Vem lá. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu. Então aparecerá no céu. Depois de que, Macau? Interpreta aí. Então aparecerá. Não, se interpreta aí o texto aí. Aparecerá então, né? Antes, então quer dizer, aconteceu uma coisa antes. O que foi? A grande tribulação, né? As estrelas caem do céu, a lua não dará mais sua claridade, enfim, a tribulação já aconteceu. Então, Léo, presta atenção. Segundo o texto sagrado, a segunda vinda de Cristo ocorrerá após a grande tribulação. Não está escrito. Agora, o que acontece é o seguinte, é que os teólogos que pensam numa segunda vinda pré-tribulacional, como está naquele desenho ali, já é como se fosse uma inferência de um esquema teológico. Por quê? Porque eles entendem o seguinte, que Deus ainda vai tratar com os judeus. Por quê? Porque tem promessa no Antigo Testamento falando sobre Israel e a sua restauração. Por exemplo, Isaías 40 até 66 fala de restauração de Israel. Resta saber de que Israel ele está falando. Os judeus
ou a igreja? Essa é a questão. Né? Se for Israel, sangue e carne, então tem que pensar no arrebatamento pré-tribulacional para Jesus tratar com Israel dentro da grande tribulação. Não, mas os 144 mil selados seriam os missionários que iam pregar o evangelho na ausência da igreja. Esse é o pensamento, mas não é muito coerente com o programa que a palavra de Deus nos revela. Mas deixa eu ir mais adiante aqui. Então, esse arrebatamento aqui, aí o que é? Veja bem, a segunda vinda de Cristo só se fala numa segunda vinda. Não se fala nessa fase secreta. Deduz-se, porque deduzir é a consequência natural, né? É uma consequência natural de premissa, de verdade, né? Deduz-se, aí, eu estou apenas assim, eles fazem uma inferência, eles sacam de um esquema para justificar um negócio que a palavra de Deus não revela explicitamente. E eu, como ministro do Evangelho, fico com dificuldade de ensinar o arrebatamento pré-tribulacional como em contexto. A menos que ele no esquema doutrinário. Porque o texto é bem, depois da tribulação daqueles dias, então aparecerá o sinal. Quer dizer, nessa hipótese aqui, nós deslocaríamos a segunda vinda para cá. E o consequente arrebatamento. Quer dizer, outras palavras, a igreja iria passar pela grande tribulação. Ô pastor, Pois não? na visão de João, ele não viu a grande multidão de branco e perguntou de onde vieram isso? Sim. E o senhor não respondeu isso que é tribulação. É? Peraí, calma. Eu quero saber que grande tribulação é essa. Se é essa ali concentrada para os judeus, ou se é a tribulação que a igreja vai passar e vai se testificar no final. Através de quê? Trombeto, né? Pois é, eu estou ouvindo o pastor dizer. Olha, Catão já dizia o seguinte: em escatologia, em certas coisas você não pode dogmatizar. Por quê? Porque a verdade não está assim clara, explicitamente, como é clara a segunda vinda do Senhor. Não é claro. Aí os teólogos, porque são, igual eu falei, são 4 linhas de pensamento que interpretam o Apocalipse. É isso, você lá na área mostra isso, né? Amilenismo, preterista, historicista, futurista e idealista. 4. Aí tem mais outros, histórico, espiritual, 5. Quer dizer, se os teólogos, os piedosos, crentes, servos de Deus divergem, aí precisa dar uma paradinha e analisar as coisas com mais cuidado, para adotar uma que se acha mais aproximada das Escrituras. É como a questão do batismo, né? Mas eu acho que o batismo por imersão, por aspersão, e aí? Agora, com o batismo, ele vai procurar mais B, que é batismo por imersão. Vai procurar essa nota terrena para o A mais B, que é por aspersão. E aí? Entendeu? Em relação a isso, está certo. Então, vamos pensar assim. Então, eu disse aos irmãos, ou sendo um período definido de 7 anos, ou um período de tempo indeterminado, o fato é que está previsto que vai acontecer, porque vai. E que a segunda vinda de Cristo se dará após a grande tribulação. Agora, para acontecer essa questão aqui, irmãos, aí a gente já vai admitir uma segunda vinda com 2 fases. Eu ia entrar hoje pela noite. Quer dizer, uma segunda vinda com 2 fases. 2 fases, certo? Uma fase secreta, não é isso, né? Ou não? E a outra pública. Pronto. Só que a Bíblia só fala dessa pública. Todo olho verá. Com poder e grande glória. Não fala na vinda
vinda secreta. Não fala. Se vai acontecer uma segunda vinda secreta, pode acontecer em qualquer momento. É por isso que ele ensina que o arrebatamento é iminente. Quer dizer, vai acontecer em qualquer momento. Ou vai embora. Só que a segunda vinda, como está previsto lá na carta de São Vicente, Mateus e os Evangelhos, Apocalipse, etc., pressupõe que antes da grande tribulação. E não está errado, não, porque se ele vem em glória depois da grande tribulação, nesse esquema aí, a segunda vinda é prevista na palavra de Deus. Está difícil? Quer falar alguma coisa, Walter? Samuel? Silas? Pois é, então. Pastor, Pois não, aguenta aí. pode perguntar, irmão. Eu tenho uma dúvida aqui. Diga, só tem uma de um glória a Deus, né? Tá bom demais, né? Voltando aqui para a leitura. Sim. Qual leitura? A leitura que a gente leu no capítulo 11, né? Sim, das testemunhas. Pronto, aí eu esqueci. Sim, senhor. E aí, igreja? Sim. E aqui na palavra ele diz que os cadáveres ficaram na praça pública por 3 dias, 2 dias e meio. E aí? E a igreja que vai ficar dentro desse sofrimento? Presta atenção, irmão. Olha, o livro de Apocalipse, do Pequeno Raio, né? É um livro que a mensagem é apresentada através de figuras de linguagem, de símbolos. Você não pode pegar nada literal, a menos que o texto lhe permita. Quando você fala duas testemunhas, não está falando que um diz, não, quem foi que morreu na Bíblia? Menor que Elias, né? Os irmãos acham que eles estão com o trio e tudo no céu. Não pensa, não está não, viu? E é o que vocês pensam. Mas sabe o que eu pensava? Que eles viriam porque teriam que morrer. Mas nada disso. Elias e Enoque foram transformados. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que é corruptível não pode herdar incorruptibilidade, a não ser que seja transformado. Então Enoque e Elias não foram para o céu tomar um trigo e tudo não. Eles foram transformados num povo glorificado. Não passaram pela experiência da morte física, mas Enoque e Elias representam a última geração da igreja que será transformada no dia do arrebatamento. Essa pergunta eu fui ao seguinte. Diga. Essa pergunta É isso? eu pensava que era. Enoque e Elias. Aí diz assim que foi. Aí diz quando fala que o seu corpo, quer dizer que a igreja é o corpo da igreja que está lá, 2 pessoas mortas ali. Né? Ali está falando uma linguagem figurada, que a igreja será vencida, todo mundo irá se revoltar. Por exemplo, me diga uma coisa, se hoje o que está se configurando, que eu estou vendo aí na internet, né? O ódio que os ateus estão tendo contra a igreja, ele está crescendo, irmãos. Está crescendo de uma maneira tal que odeiam a Bíblia, Jesus e os crentes. E isso aí vai se intensificar, acabando-se a igreja, digamos, deixou o cristianismo, essa turma vai se regozijar, feliz, porque acabou, não existe mais nada de Deus para incomodando ninguém. Comamos e bebamos também. Eu só não quero perguntar, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. A respeito também daqui, quando ele pega a tocando para medir. Sim. Só pode, deixa uma parte que é do gentil. Explica o negócio aí. Muito bem. Medir é para guardar, preservar. A ideia de Apocalipse da interpretação. Quando se fala medir, o templo de Deus é a igreja, né? Digamos assim, você identificar o pessoal, as medidas, as pessoas crentes, e as pessoas serão guardadas por Deus, protegidas por Deus, através dessa medida. E fica fora quem não é crente, que foi dado o átrio do santuário, quer dizer, porque o santuário, assim, irmãos, vamos pensar aqui, nessa área ali, tem uma cortina, essa parte aqui, e tem ali, depois da porta, lá seria ali. Então lá fora, lugar dos gentios, ou seja, de quem não é crente. Está fora dessa medida
Deus fez para guardar. Então, ela vai ser pisada pelos homens. E vai ser, Deus vai trazer juízo para ele. Porque a igreja será medida, será guardada, ela será protegida. A ideia de medir e proteger. Certo? Então, irmãos, olhando assim a segunda vinda de nosso bendito Senhor, né? Olha, irmãos, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é um dos eventos mais bem documentados no Novo Testamento. Nenhum teólogo ele discorda dessa questão. Por quê? Porque há mudança de material. Todos os livros, exceto o livro Filemon, a segunda, terceira e quarta de Sodoma. O resto, todos eles falam sobre a segunda vinda do Senhor, direto e indiretamente. Então é um evento que está tão documentado que ninguém tem dúvida que ele fala que vai acontecer. Então, o que a igreja hoje está fazendo? Esperando a segunda vinda do Senhor. Ele veio a primeira vez o quê? Em humilhação. A segunda vez virá o quê? Em glória. Os anjos. Olha, quando eu falo lá em Apocalipse, que ele vem montado no cavalo branco, ele não vai descer no céu do cavalo não, irmão. Porque o texto diz que ele virá como para o céu. Eles viram ele, como é que ele subiu para o céu? Uma nuvem, não foi? Aí quando eu falo, não, Jesus, não está escrito em Atos? Ele subiu uma nuvem e cobriu, tá? Em Lucas, em Atos dos Apóstolos, é isso? Mas em Apocalipse 19 fala que ele virou com cavalos montados, cercado, e anjos montados em cavalo também. Cavalaria descendo do céu. Agora nem vai figurar. Ele veio, ou melhor, ele subiu. Da mesma jeito ele voltará. Quer dizer, glorificado, né? Aí uma vida pessoal, física, ele mesmo. Porque lá no Apocalipse está dito que o Cordeiro, como que ele tinha sido morto, que era o sinal da sua crucificação. Era a vida pessoal, ele mesmo, virei outra vez, física, ele, o corpo que ressuscitou, todo olho verá e gloriosa. Veio bem de forma obscura, agora vai ser uma lareira de chão, que é voz, trombeta, a trombeta de Deus, voz de arcanjo, né? Acompanhado dos anjos para descer para buscar a igreja. Está previsto no meio da palavra do Senhor. Passa aí, rapidinho. Pronto, a vida pessoal. E quando eu for, venha para mim aqui, vai, todo mundo. Esse texto aqui está falando de quê? E o que mais? E o que mais? O arrebatamento. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para estar para sempre com ele. É isso? Então, nesse texto, virei. Quem é que virá? O Espírito Santo? Porque alguém já disse para Jesus veio no dia de Pentecostes, através do Espírito, e a segunda vida não existe. Mas isso aí é um erro terrível, porque o texto é eu virei outra vez. Além daquele texto, Mateus 24, Salmo Apocalipse 7. Passa adiante. Era uma vida física, quer dizer, com um corpo que ele ressuscitou. Ele não virá em espírito. O que aconteceu com as testemunhas de Jeová? Marcaram uma data, Jesus não veio, mas não, ele veio em espírito. Ele veio em espírito. Ele revelou alguém que veio em espírito, aí ficou a doutrina. Mas ali é física. Todo olho verá. Vai ter se possível apalpar. Como ele disse, né? Tomé, toca, vem, tira a dúvida tocando em mim. Quer dizer, ele ressuscitou num corpo físico, só que agora é glorificado, e subiu aos céus, lá nos céus está com o corpo glorificado, e com esse mesmo corpo voltará um dia, já está programado,
não depende da igreja, da pregação do Evangelho da igreja, já está programado e que não revelou a ninguém. Só Deus sabe que Ele é Deus, Ele sabe como. Passa adiante. Visível, se é física, todo olho verá. Agora, todo olho verá. Naquela época é meio complicado, né, Bola? Esse tempo hoje está mais fácil, né? Ou não? Com o aumento da ciência, está mais fácil que todo olho ver Jesus hoje, né? Porque se ele vê fisicamente, ele vai ocupar o espaço. Concorda comigo? Aí como é que todo olho verá? Penso eu que, através dos recursos tecnológicos, que ele permitiu que a humanidade. Mas vai ver depois, não vai? Na brincadeira, na descida dele, mas não vai ver? Todo olho verá e não vai. A senhora dá uma concepção de um arrebatamento secreto. Aqui só a igreja verá. O texto diz que todo olho verá. Não é isso? Hein? Não, acho que eu estou dizendo assim, se ele vem fisicamente, né, todo olho verá, eu penso que através dos recursos que hoje em dia acontece também, todo mundo sabe. Ou não? Se Fabiano estivesse aqui filmando para ali na internet, todo mundo estava vendo aqui. Entrou na rede, todo mundo na face da terra tem condição de ver. Então, quer dizer, as condições tecnológicas já estão prontas para isso se cumprir na palavra do Senhor. E senhora? Suba as ideias. Passa um pouco mais. Pronto, uma vida, né? Olha, irmãos. Então o que Macomb leu, né? Foi depois da tribulação daqueles dias, vai haver cataclisma, né, dos astros, sol, lua, né? Estrelas, né? Então aparecerá o que? Do céu, o que? O sinal do Filho do Homem, todas as tribos habitarão. E verão as nuvens dos céus com poder e grande glória. Aí o texto fala do arrebatamento. E dará ordem aos seus anjos que recolherá os seus escolhidos da face da terra. Levou o arrebatamento. Os seus anjos fossem buscar um por um para juntar tudo para levar o povo para o céu. Então, fazendo assim, né? Olha o que está dizendo, dará ordem aos seus anjos que o rígido clamor de trombeta, né? Ajuntará os seus espíritos todos os quatro cantos da terra. A igreja, né? Aí a família não é representante da igreja, que foi salva, né? Na catástrofe. Amém, irmãos? Vamos dar paradinha. Pronto, irmão. Aí está, Jesus querido, mais uma partezinha da escatologia. Ninguém fica com medo, viu? A gente tem que saber dessas coisas, pezinho no chão, né? No coração do céu, né? Pode pegar fogo. Guardado em Jesus Cristo, está protegido, né? Porque quando se fala em proteção, irmão, não necessariamente se fala de livrar o crente de tribulação. Aliás, ser crente é uma profissão de risco. Sabia? Profissão de risco. Por quê? Porque você pode ser chamado por Deus para dar a sua vida por causa do Evangelho. E aí? A igreja brasileira está muito folgada, viu? Mas alguém está dizendo por aí que Deus vai dar uma coisa nessa igreja para ela se achegar a Jesus mais, porque no dia do arrebatamento vai levar a igreja para o céu, a igreja pura, perfeita, imaculada, etc. O senhor? Hein? Tudo bem. Está cortando mesmo um pouco. Eu achei. Para o ano vai ser obrigado a usar o chip aqui no Brasil. Quem? Para o ano vai ser obrigado a usar o chip lá dentro. E aí, tem que cair lá. Presta atenção. Olha, presta atenção, eu não vou
Olha, esse chip que fala lá com aquele número 666 é uma identidade acelerada por questões religiosas nesse grande dia, nesse período que é acelerado no céu. Porque o texto que eu falei diz: quem for marcado pela besta, agora não tem mais acesso ao céu. A porta da graça fechou para ele. Porque vão ter os selados pelo Espírito e os selados pelo diabo. Os selados pelo diabo, né? Os selados pelo diabo, com uma identificação do mundo da besta. Quem não recebeu no mundo da besta vai ter o quê? Vai morrer. Morrer por quê? Por causa do Evangelho. Martirizado. Ele não vai admitir que uma pessoa professe fé em Jesus, que a fé tem que ser dele, no anticristo. Ele é o Deus da época. Então essa identidade, por exemplo, todo mundo já tem o seu chip, não tem? Tem. Não tem? O chip? Eu tenho. É o CPF? Ou não? Todo mundo está marcado, irmãos. Todo mundo já tem a sua identidade. Eu cheguei na loja para comprar um negócio, a pessoa falou: seu CPF. Não estou consultando, mas esse CPF. Eu tenho. O senhor é o nome da compra, tudo. Você não foi graça. Não, porque está no cadastro nacional, vai não. Só que nesse período, irmãos, aí é negócio de vida ou morte. Para ter acesso à economia, para vender e comprar, tem que ter a marca da besta. Que não é o chip que a gente não, a identidade nossa. Pode até ser, mas o princípio já está aí. Quer dizer, para você ter acesso, porque o indivíduo, se o CPF não é indivíduo, é? Não é verdade? E agora até fiquei surpreso quando o Walter disse que quando o menino nasceu já deu o CPF, não foi? E eu pensava que era com 18 anos. Estou desatualizado, né, irmão? Nasceu, já dou o número. É o número da besta? Não, irmão. O número da besta vai ser dado nesse período, quando esse homem estiver governando. Aí as pessoas vão ter que optar. Ou você vai reverenciar a besta, não botar para ninguém. Reverenciar a besta, ou você vai perder a vida. O que é que o crente vai dizer? Olha, João estava olhando para o César na época. Se o indivíduo dissesse que César não era senhor, estava condenado à morte. Era essa a lógica. O César erigiu na cidade estátua dos Césares romanos e as pessoas adoravam, beijavam a estátua, reverenciavam. Ora, aí você é crente, você é interessado sobre adorar a Deus, adorar uma estátua. Aí essa opção sua é que vai, porque o texto diz: quem vai adorar este, irmãos, são aqueles que não foram selados pelo Espírito. O indivíduo pelo ser do Espírito não tem nada, ele adora quem aparecer, conveniência e o chefe. Mas o cristão não sofreu. Diz que nessa época vai ser difícil na igreja, muito difícil. Eu acho que na época da gente não penso eu, mas em qualquer circunstância o crente tem que estar preparado. Amém. Senhora? Não está morto, se não for crente, se for crente, não. É porque o crente, quando falece, eu expliquei, né? Ele vai para a presença de Deus. Pedindo de fé, olha, se você acredita que Jesus histórico, que Jesus existe. Você acredita que ele morreu na cruz? Acredita. Você acredita que ele pagou os seus pecados? Acredita. Todo aquele que invocar o nome do Senhor está salvo. É porque às vezes quando a gente pensa que a fé é tão complicada, que até a gente duvida se a gente não está em Cristo. Né? Mas a coisa mais simples é acreditar. Lembre-se naquela época, vamos pensar na época, as pessoas que era Jesus. Só acreditava que era Jesus, quem está estudando primeiro, falando Romanos, João, só acreditava quem fosse iluminado pelo Espírito de Deus. Que Ele é Deus, o nome sendo Deus. Que história é essa? Quando a pessoa não, Jesus é Deus, é Senhor, isso diz a Bíblia, isso é pelo Espírito da pessoa de Deus. Ninguém pode viver no Espírito do Senhor, não ser pelo Espírito Santo. Mas pode ficar tranquilo que quando a gente fechar os olhos,
Diga, Marco. A pregação não, Ô pastor, diga. eu queria que o senhor esclarecesse em Mateus 24, 29, quando ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, que no final do 29 ele diz: e os poderes dos céus serão abalados. Eu queria que o senhor esclarecesse só esse trechinho. É que está previsto, Marco, não só aí em Mateus, mas lá no Apocalipse e em 2 Pedro, parece que Judas fala um pouquinho também, que antes dessa fase de consumação, isso aqui, esse mundo como nós conhecemos, vai uma convulsão tão grande, uma desarrumação tão grande, que não está difícil em termos, por exemplo, vamos pensar o seguinte, nós somos uma bola, estamos girando. E não é só nós não, nós temos inúmeras bolas que estão girando também. Se uma dessas caixinhas sair da rota e se aproximar aqui da Terra, é só aquele filme, por exemplo, que passou com o livro do Armagedon, que sai uma nave para destruir uma bomba atômica, um asteroide que pode vir para a Terra. Olha, se um negócio daquele passar, digamos, a 100 mil quilômetros daqui, já estremece aqui. Quando a Bíblia fala sobre o poder do céu sendo abalado, aqui está previsto uma desarrumação desse sistema como nós conhecemos, sistema solar, digamos assim, que vai refletir na face da Terra. Porque o texto diz que vai ser o problema da Lua, das estrelas e do Sol. Aí fala tudo. E se cair, irmão, dizem até que essa destruição dos dinossauros, né? Isso foi um asteroide que colidiu com a Terra primórdia e a energia que foi liberada dessa explosão, acabou com tudo na face da Terra. Rapaz, eu fui para o Ceará, aí fui lá para Fortaleza, fui lá no mercado de artesanato e comprei um pedacinho da rocha, um peixe incrustado, a escama do peixe. E ajuda o céu, uma rocha, um peixe ali. O que aconteceu aqui na face da Terra, no território de Goiás? Que morreram. O que é o petróleo? O que é o petróleo? É óleo. Óleo de quê? Óleo de animais. E esses morreram quanto? Quem sabe? E até aqui, em Souza não tem quadro de dinossauro, né? Mas diga uma coisa, que é mais legal assim. Quem está terminando? É somente uma confirmação, né? Quando ele foi crucificado, e houve um terremoto, aí o pessoal foi dizer exatamente esse é o Filho de Deus. Mas aquele terremoto foi localizado. Só lá. Naquele local. Só naquele local. Agora o texto diz que se escureceu o sol, né? De 12 a 3 horas da tarde. Isso. Alguém disse que foi um eclipse total, a terra ficou escura mesmo. Só veio a voltar a ser iluminada quando